A paz do Senhor. Gostaria de, nessa ocasião, compartilhar uma pequena reflexão da Palavra de Deus com o tema Querer não é poder. E quero usar como referência o texto que se encontra em 1 Samuel 17, de 21 a 32. Esse texto é muito conhecido, mas gostaria de estar destacando alguns pontos muito interessantes. E o texto nos diz assim, E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Deus Todo-Poderoso? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens com Davi, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder as primeiras palavras. E ouvidas essas palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Existe um ditado popular que diz que querer é poder. Eu discordo plenamente desse ditado, porque o verbo querer não expressa ação. A nossa língua portuguesa divide os verbos em duas classes: os verbos de ação, que são chamados os factítivos, e os verbos que expressam vontade, que são chamados os volítivos. Por exemplo, verbos que expressam desejo são verbos como querer, desejar, almejar, ansiar. Verbos que expressam ação: estudar, caminhar, correr, pelejar, derrubar, arremessar, agarrar, são verbos que expressam ação. Querer alguma coisa não quer dizer que você vai alcançar essa coisa. Quantas pessoas querem ir à Disney e não foram até hoje? Quantas pessoas querem ser médico ou queriam ser médico e não são até hoje? Quantas pessoas queriam passar no concurso público e até agora não passaram? O verbo querer expressa apenas um desejo, uma vontade, mas não te leva a local nenhum, não te leva a conquista nenhuma. O que te leva à conquista é você usar verbos de ação. Se você quer passar em um concurso, você tem que usar o verbo estudar. Eu vou estudar e aí eu vou passar. Você não pode usar um verbo que não expresse uma ação. O que acontecia aqui em Israel era uma coisa interessante. Existia uma guerra, existia um homem muito grande chamado Golias, que 2 vezes por dia, durante 40 dias, ele ia até o campo de batalha e desafiava a nação de Israel para a peleja. E chamava: Dê-me um homem que guerreie comigo. E há de ser que aquele que vencer vai se tornar o campeão. E o outro povo que perder vai se tornar escravo. Muitas pessoas ouviram aquilo. 40 dias estavam ouvindo aquela situação. O rei de Israel, tentando motivar e estimular as pessoas, colocou recompensas muito interessantes. Eram 3 recompensas. A primeira delas: o homem que derrotasse aquele gigante ia se tornar rico. E aí eu pergunto: quem não quer ser rico?
hoje em dia. Naquela época não era diferente. A segunda recompensa era: quem derrotar esse gigante, além de ficar rico, vai casar com a filha do rei. A terceira recompensa: além de você ficar rico, casar com a filha do rei, a família daquela pessoa nunca mais ia pagar impostos na vida. As recompensas eram tremendas. Todos queriam a recompensa, só tinha um problema: querer não fazia eles agir. Todas as vezes que o gigante aparecia, diz o texto da Bíblia, quando ele chegava lá, todo mundo corria. Ninguém queria encarar, mas todo mundo queria as recompensas. Quando Davi chegou naquela situação e ouviu aquilo, na mesma hora a sua ira se acendeu e ele já logo ficou: peraí, que negócio é esse? Tem que tomar uma atitude. O irmão de Davi, quando viu que Davi soube das recompensas, de vez de ficar com raiva do gigante, que era o inimigo, ficou com raiva de Davi. Quantas vezes acontece isso na minha vida e na sua? Quando você começa a almejar algo, a conquistar algo, que você teve iniciativa e partiu em direção ao sonho que você quer, pessoas próximas a você começam a ficar com raiva de você. E dizer: isso não é para você, você não vai conseguir, não vai dar certo na sua vida, e começa a tentar te desestimular. É porque essa pessoa, infelizmente, está com inveja da sua capacidade em conseguir aquilo. Davi, quando viu seu irmão falando: o que eu fiz dessa vez? Não é justo a atitude que eu estou tomando? Aquela informação que Davi falou chegou até o rei Saul. O rei Saul então manda chamar Davi e fala para Davi: Davi, não tem condições de você enfrentar aquele gigante. Ele é muito forte e ele está preparado desde a sua meninice para a guerra. Mas Davi chega para Saul e começa a falar coisas interessantes. Muitas vezes as pessoas, por olharem a nossa estatura, ver a nossa forma, pensam que nós não temos capacidade. Porque nunca viram a gente realizar algo, acham que nós não temos condições de fazer algo. Assim aconteceu com Davi. Davi então pega e começa a falar para Saul os feitos que ele havia realizado. Em 1 Samuel 17, de 34 a 37, Davi começa a falar para Saul assim, ó: então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca a ovelha. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e feria-o e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim também será este incircunciso filisteu como um deles, porque ele afrontou ao Deus Todo-Poderoso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor é contigo. Uma coisa interessante que eu quero dizer para cada um que está ouvindo esse vídeo e assistindo: quando você faz uma ação, as coisas tendem a acontecer à sua volta. Enquanto você ficar parado, esperando que as coisas aconteçam à sua volta, nada vai mudar, nada vai ficar diferente. Você tem que tomar iniciativa e partir para a ação daquele sonho que você tem. Se você almeja um dia, por exemplo, ser um advogado, o que você vai ter de fazer é fazer uma faculdade de direito, estudar e se formar naquela área. Se você pretende ser juiz, você vai ter de se formar em direito, fazer um concurso para juiz e assim você vai chegar lá. Você não pode ficar parado, deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam, porque não vai acontecer. Na nossa vida, as coisas só acontecem quando nós partimos para a ação. Deixe de usar verbos que expressam apenas desejos, sensações. Por exemplo, eu queria, eu desejaria. Enquanto você ficar nisso, nada na sua vida vai mudar. É necessário você agir para que as coisas aconteçam. Davi partiu para a batalha. Davi passou na beirada de um riacho, catou 5 pedrinhas e a funda que ele tinha em suas mãos. O gigante Golias, quando viu aquele jovem indo em sua direção, começou a afrontá-lo e começou a dizer: me dando um garotinho para pelejar comigo. Davi, na mesma hora, diz a Bíblia que ele pega e fala: eu venho a você em nome do Senhor Jesus. Pega a funda, bota a pedra na funda e parte em direção a Golias. E arremessa aquela pedra que pega na testa do Golias, ele cai no chão e Davi assim o elimina.
Na nossa vida, os desafios são grandes. As coisas são difíceis. Nada vem fácil. Mas é necessário você tomar iniciativa e partir para a ação. Porque senão, se você ficar só no desejo, nada vai modificar. E eu gostaria de compartilhar uma pequena ilustração que eu achei muito interessante, que tem como título Avance Sempre em Linha Reta. Um certo viajante estava nas margens de um grande lago e ele almejava atravessar para o outro lado. Ao ver um canoeiro que se preparava para sair daquele local e atravessar para o outro lado, ele pediu então carona para aquele canoeiro. O canoeiro então deixou ele ir, mas o viajante se propôs então a remar. Pediu, então deixa eu remar. O canoeiro então deixou ele remar e ele observou que no remo, em cada um dos remos, tinham 2 remos, estava escrito num remo acreditar e no outro remo estava escrito agir. Ele nunca tinha remado antes e ele começou a remar aquela canoa e ele observou que a canoa não ia em linha reta. A canoa ia para um lado e a canoa ia para o outro. E a canoa não conseguia fazer uma trajetória reta. O canoeiro se contendo para não rir muito, mas segurando o seu riso, observando aquele esforço daquele jovem, não levando ele a local nenhum. E aí o rapaz pediu ajuda ao canoeiro. E o canoeiro então falou para ele, é necessário que você use os 2 remos ao mesmo tempo. O agir e o acreditar. Se ficar desencontrado, você não caminha em linha reta. Na nossa vida, o agir e o acreditar tem que estar caminhando junto, na mesma direção. Enquanto você só acreditar e não agir, nada vai acontecer. E se você só também acreditar e não agir, ou agir e não acreditar, nada vai acontecer. Agir e acreditar têm que caminhar juntos. Que Deus assim abençoe a sua vida.